Fala galerinha do sexto ano, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então hoje, nessa videoaula, nós vamos aprender duas coisas. Primeiro, onde utilizamos os números naturais, algumas situações onde nós utilizamos eles, e também como fazer arredondamento de números naturais, certo? Então essa primeira parte aqui, ela vai estar na página 22 aí, do livro didático de vocês, certo? Acompanhem por ela. Ela só vai citar algumas situações onde nós utilizamos os números naturais, né? Quais são as principais aqui? Na ordenação, nas ordenações. Então, por exemplo, quando a gente usa aqueles números, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai, Então, são exemplos de situações onde nós utilizamos a ordenação, os números naturais com essa função de ordenar as coisas. Não é isso? Onde nós encontramos, por exemplo, quando nós dizemos que o corredor ficou em primeiro lugar na maratona. É uma situação, não é isso? Quando outra situação que a gente utiliza também é na nossa própria ordenação de classes, de séries da nossa educação, a quinta série, a sexta série, e por aí vai. Então é uma das utilidades dos números naturais, certo? É fazer a ordenação de elementos. Outra utilidade, é em códigos. Então, por exemplo, quem não conhece aí o famoso CEP, não é isso? Que é o código de endereço postal, certo? É aquele códigozinho que é usado pelos correios, não é? Outro código bem famoso que a gente vê muito é o código de barras. Não é isso? Todo mundo também já viu aí um código de barras na embalagem de algum produto aí, certo? É outra utilidade dos números naturais. E a terceira aqui é a parte das medidas, Então, por exemplo, se eu digo que a distância entre duas cidades, por exemplo, vamos supor, é de 20 quilômetros, não é isso? Então eu estou medindo a distância. Outra coisa é que a gente consegue medir também, por exemplo, a área, Eu digo que a área de um terreno, por exemplo, ela pode ser de 80 quilômetros quadrados, Então é outra utilidade aí. Então essas são as três principais aí, certo? A gente vai passar aqui agora a parte de arredondamento, certo? Que a gente vai entender como fazer o arredondamento de números naturais. Então a gente vai observar essas coisinhas aqui, ó. É um passo a passo que a gente tem, para aprender a fazer. Então é necessário que se preste atenção nesse passo a passo aqui, ó. Eu coloquei dois passos aqui, certo? E nesse segundo passo a gente tem duas observações, tem duas possibilidades de ocorrência aí. Então vamos lá. Primeira coisa a saber é o seguinte, é saber para qual ordem nós vamos arredondar o número, certo? Então, por exemplo, vocês lembram da última videoaula, onde a gente falou sobre ordens, não é isso? Cada algarismo ele representa uma ordem no número, a gente tem primeiro a ordem das unidades simples, depois a ordem das dezenas, a ordem das centenas, unidades de milhar, e por aí vai. É isso? Então, a primeira coisa a gente saber é para qual dessas ordens a gente vai arredondar esse número, certo? A gente vai escrever ele mais próximo de qual dessas ordens, ok? Segundo passo é a gente fazer o seguinte, é identificar a ordem que vai arredondar, Isso a gente vê qual é a posição dela aí e observar o algarismo que está imediatamente à direita dela, certo? Imediatamente à direita. E aí a gente vai ter duas possibilidades, certo, pessoal? Nós vamos ter duas possibilidades aí para esses algarismos, Esse algarismo, se ele for, por exemplo, o que está imediatamente à direita, se ele for o 0, o 1, o 2, o 3 ou o 4, a gente mantém o algarismo da ordem que está arredondando, certo? Eu não mexo nele. Se o algarismo que vem à direita for um desses daqui. Agora, se o algarismo que vem à direita for um 5, 6, 7, 8 ou 9, certo? Aí o que a gente faz? Aumenta uma unidade no algarismo da ordem que a gente está arredondando, certo? Então vamos ver isso aqui em exemplo, Vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente fixar esse passo a passo aqui, Com números é bem mais fácil de entender. Então deixa eu pegar o primeiro exemplo aqui, ó. 2.326. Então eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, 2.326, E aí eu vou querer arredondar ele
para essa ordem aqui, ó. Vou grifar ela aqui embaixo, ó. Vou querer arredondar ele para essa ordem aqui, certo? Que ordem é essa? Aqui, essa primeira é unidades, essa segunda é dezena, essa terceira é a centena, não é isso? Eu vou arredondar ele para a ordem das centenas, certo? Como eu já identifiquei ele, meu próximo passo agora é olhar, observar esse algarismo aqui, ó. Porque é o que está imediatamente à direita, certo? Dessa ordem aqui que eu quero arredondar, certo? Não é o 2? Aí a gente vai ver qual das condições ele se encaixa, não é? Naquela primeira condição, diz que se o algarismo for um 0, um 2, um 4, ou melhor, for 0, 1, 2, 3 ou 4, né? A gente faz o seguinte, a gente mantém esse algarismo, né, da ordem que eu estou arredondando. Então, eu vou fazer assim, ó. 2 já está lá, eu não mexo. O 3 aqui eu mantive, né? Agora, ó, depois dele, eu tenho quantos algarismos mais aqui? Tenho mais 2. Eu vou acrescentar, então, 2 zeros. Certo? Por quê? Porque eu estou arredondando ele para essa ordem aqui, ó. Para essa ordem das, digamos assim, das centenas. Certo? Vamos ver mais um exemplo aqui para fixar um pouco mais. O próximo exemplo aqui que a gente vai fazer é esse, ó. 16.743. Certo? E aí eu vou querer arredondar ele para essa ordem aqui, ó, que eu grifei aqui. Tanto pode vir grifada a ordem que eu quero arredondar, como eu posso dizer, arredonde esse algarismo para a ordem tal, né? Então, que ordem é essa aqui, ó? Unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, né? Então, eu poderia escrever arredonde o algarismo, ou melhor, arredonde o número 16.743 para unidade de milhar, né? Tanto eu posso escrever por extenso a ordem que eu quero, que arredonde, quanto a gente pode grifar ela aqui, certo? Então, eu identifiquei a ordem que eu estou arredondando, certo? O que eu vou fazer agora? Vou olhar o algarismo que está imediatamente à direita, ó. É esse algarismo aqui, né? Então, a gente percebe que ele se encaixa nesse segundo quadro aqui, ó. Ele se encaixa nessa segunda opção aqui, né? Se for um 5, um 6, um 7, um 8 ou um 9, né, a gente aumenta uma unidade no algarismo da ordem, né? Qual ordem? Da ordem que eu estou arredondando, ó. Beleza? Então, como é que vai ficar aqui? Ficar o seguinte, ó. Como é um 7 aí, esse algarismo, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que aumentar uma unidade aqui no 6. Então, eu vou colocar o 1. Ao invés de colocar esse 6, eu vou colocar um 7, ó, porque eu vou ter que aumentar uma unidade nele, certo? Aí eu conto. Quantos algarismos eu tenho aqui? Ó? 3, não é isso? Então, eu vou colocar 3 zeros. Beleza? Mais um exemplo aqui. Mais um. 815.743. Certo? Vamos arredondar ele para essa ordem aqui, ó. Ok? Essa ordem aqui do 1. Então, que ordem é essa? Ó? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, não é isso? Dezena de milhar, certo? Então, eu vou arredondar isso para esse número todo para dezena de milhar, ok? Então, como eu já identifiquei qual é aí, eu vou olhar esse algarismo aqui, ó. Sempre o que está à direita dele, né? Perceba que ele se encaixa nesse segundo caso aqui também, ó. É o 5, né? Nesse caso, eu tenho que aumentar uma unidade nessa ordem aqui, ó. Como tá, é 1 aí, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 1, 2, certo? E aí, ó, quantos números tem depois dele? 4 números, não é isso? Então, eu vou colocar 4 zeros, certo? Está arredondado o nosso número. Mais um. Se eu pegar esse número aqui, ó, 816.743. E aí eu vou querer arredondar ele, né? Eu vou arredondar ele para essa ordem aqui, ó, do 8, que está o 8, né? Que ordem é essa? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, certo? Então eu vou ter que arredondar para essa ordem aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou olhar o seguinte aqui, ó. Qual é o número que está imediatamente à direita dele, ó? É o 1, não é isso? Então ele se encaixa naquele primeiro caso lá. Que pode ser o 0, o 1, o 2, o 3 ou o 4. Não é assim?
como é que vai ficar esse número aqui arredondado. Ó. Como nesse caso aqui é 1, eu não vou acrescentar nada nesse 8. Eu vou deixar somente o 8. Certo? Quantos números vão vir depois dele aqui? Ó? 5 números. Certo? Então eu vou colocar 5 zeros. Está arredondado o número. Certo? Mais um aqui. Eu posso pegar, por exemplo, esse número todinho aqui. Ó. 35.816.743. Certo? E aí eu vou querer arredondar ele para essa ordem aqui. Ó. Que ordem é essa aqui, que está o 5? Vamos lá. Unidade, dezena, centena. Não é isso? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão. Não é isso? Então aqui eu estou na unidade de milhão. Beleza? Então vamos lá. Qual é o número que vai me indicar aqui? Qual é o número que eu vou me basear? Esse número aqui, ó, o 8. Então perceba que ele se encaixa no nosso segundo caso também aí. Né? É um 8 aqui. Então eu tenho que acrescentar mais um aqui no 5. Ó. Na realidade vai ficar um 36. Né? Quantos números eu tenho? 3, 6. Então eu vou colocar 6 zeros. 3, 6. Certo? Está arredondado o número. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Né? Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham compreendido aí. Né? Pratiquem que vocês fixam um pouco mais aí esse conteúdo, certo?